hoje, a nossa equipe conseguiu uma informação e o delegado só não vai falar comigo hoje porque ele está em viagem e retorna na terça-feira. Mas já marcou comigo que na terça-feira ele vai me dar uma entrevista e contar o que é que ele fez a partir do momento no plantão da delegacia que ele recebeu a informação da mãe de que o filho dela havia sido violentado sexualmente dentro dessa escola municipal. Inclusive a escola está em reforma. Gente, não tenta passar pano, eu já levantei tudo, eu fui atrás, eu gravei entrevista com a mãe e estou esperando vocês me falarem a respeito. A escola está em reforma. O que é que acontece com a criançada? A criançada está sendo levada para um outro local, uma outra unidade, se eu não me engano, alugada pela prefeitura, para que estas crianças possam ter as aulas. E simplesmente estão tentando me tabelar. Estão tentando. Só para que vocês tenham conhecimento de que eu sei de tudo a respeito do caso, eu vou colocar um trechinho da entrevista que nós fizemos com a mãe. Não estou com a entrevista pronta, completa dela ainda para colocar no ar, mas nós já temos a entrevista com esta mãe, que eu fui gravar. Só que como é uma criança e, pelo que falam, pode ser, não se tem certeza ainda, pode ser que uma outra que tenha praticado o ato contra este menino. Como nós temos uma escola municipal envolvida no assunto, que está locada em um outro endereço, eu prefiro me ater a tudo isso aqui, ó. Colocar blur, esconder direitinho para... Mas, cara, eu tenho boletim de ocorrência. Eu tenho imagens de tudo. Não tentem me enganar, não tentem passar pano aqui não. A mãe conversou comigo e eu pedi para separar um trechinho da entrevista com ela para você ter ideia do que aconteceu dentro dessa escola municipal. Não é lá em Apucarana, em Curitiba, em São Paulo, não. Aqui, em Londrina, E as autoridades até agora ainda não se manifestaram. E nos dias que ele ficou em casa... ficou bem, não reclamou de dor, não teve mais sangramento, mas na quinta-feira, quando ele voltou para a escola, ele voltou reclamando das mesmas dores e um pouco pior do que estava. Enquanto ele chorava, ele gritava de dor em casa, eu comecei a questionar, eu perguntei e ele foi me falando que o menino da escola tinha mexido no bumbum dele. E nos dias que ele tinha mexido no bumbum dele. A mãe me mostrou fotos. Claro, não vou colocar isso na entrevista, né, amigo? Não vou mostrar esses detalhes para você. Mas ela tem fotos de como a criança ficou. Inclusive, no vaso sanitário, sangramento. A hemorragia que essa criança teve. Detalhe. E aí eu preciso, atenção, eu preciso de informações para eu não falar besteira no ar aqui e depois vocês não virem me encher as paciências, tá? Eu preciso de entrevista do Hospital Zona Sul, para onde esta criança foi encaminhada e o médico achou que era só uma dorzinha na barriga e liberou a criança, isso na segunda-feira. Na quinta, quando a mãe voltou, era o mesmo médico que estava lá, só que daí já haviam relatos de que o menino teria mexido no bumbum da criança. Aí o médico fez o quê? Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar vocês. Isso era 8 horas da manhã, 8 horas da noite, quando a mãe chegou lá. Ela trabalha o dia inteiro. Quando ela chegou lá no Hospital Zona Sul. Quinta-feira já, tá? Primeiro atendimento na segunda. Depois ela voltou na quinta-feira. Na quinta-feira, esse mesmo médico falou para ela assim, ó, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos encaminhar a senhora para o HU, só que a senhora vai lá só amanhã. Hoje não dá para a senhora ir lá. Ela falou, como assim? Como assim? Ligou para o SAMU, o médico do SAMU falou para a senhora, isso é grave, a senhora vai para o HU agora. O médico não chamou a gente para poder fazer o transporte da criança, o que seria o normal. O médico teria que ter feito o quê? Liga para o SAMU e fala, ó, pessoal, busca a criança aqui, leva para o HU, nós não temos condição de atender aqui, leva para o HU. Mas deixar para amanhã? Como assim? 2 horas da manhã a mãe chegou lá no hospital universitário. E aí eu quero saber do HU, porque o atendimento no HU, quer me parecer, foi corretinho. Foi certinho dentro daquilo que precisava ser feito.
inclusive com a psicóloga, conversando com o menino separadamente, a mãe não estava por perto, ela brincando com a criança e fazendo perguntas de forma diferenciada, do jeito que eles usam para ver se a criança não está inventando também uma história, não é? E não, cara, a criança confirmou. Agora o detalhe que me pega ainda é que a mãe me falou na entrevista que ela foi ao Nucria. E no Nucria disseram que eles não investigavam isso. Quem que investiga então? Eu que tenho que ir atrás? Eu? Você vai na delegacia de polícia, que seria teoricamente a especializada, e não... Quem que tem que investigar então? Eu quero saber do Nucria, quem que tem que investigar? Mas o delegado, a mãe, não contente com esta informação do Nucria, foi até a delegacia, lá na delegacia de Flagrantes, ali perto da Rio Branco. Foi lá. Aí lá ela foi atendida pelo delegado. Esse delegado que vai me dar entrevista na terça-feira, porque ele está viajando, tá? E eu quero saber, Secretaria de Educação, diretora da escola, todos os envolvidos nisso tudo. Gente, eu quero informações dos senhores. Eu quero saber como foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, por que que foi. E não adianta vocês falarem assim, ah, mas a mãe da criança demorou para avisar a escola. Ela não sabia. Ela descobriu na quinta-feira, quando o menino voltou a ter dores. E aí ele falou que alguém mexeu com ele. Vocês queriam o quê? O hospital já tinha avisado vocês. Já tinha avisado vocês. No final de semana, quando a mãe foi lá procurar vocês. E a mãe tinha ido lá também na escola. Diz que conversou com uma... Ela vai me dar esses detalhes em entrevista. Amanhã, prestem atenção, amanhã às 18 horas eu vou colocar os detalhes complementares à entrevista completa dessa senhora no ar aqui para você, tá? Para que você possa nos acompanhar, para que você possa nos trazer informações, para que você possa saber das informações que nós coletamos a respeito de tudo isso que aconteceu. Fique ligado, aqui, amigo, nós recebemos a informação, nós não vamos abandonar você não, tá? Nós vamos atrás de saber e eu quero todas, inclusive o nosso departamento de jornalismo, está correndo atrás de tudo isso, tá? Está tomando um baile, umas tabeladas daqui, umas tabeladas dali, mas nós vamos querer saber, nós vamos querer apurar. E vamos saber das nossas autoridades o que é que pode acontecer. Porque uma das preocupações da mãe é, se aconteceu com meu filho, não pode acontecer com outras crianças? Me acompanhe. Você vai ter na segunda-feira a entrevista. Segunda-feira, se eu tiver com entrevista de secretária, se eu tiver com entrevista de diretora de escola, se eu tiver com entrevista de alguém mais, eu vou colocar no ar a matéria dessa mãe, com as respostas peculiares, com as respostas necessárias. Se não tiver, eu vou colocar a matéria no ar do mesmo jeito. O delegado vai me dar entrevista na terça-feira, tá? E na terça nós vamos tocar no assunto de novo. Eu tenho para comigo que não é um caso pequeno, que não é uma besteirinha qualquer. É um caso grave, irmão. Você não manda teu filho para a escola para ele ser estuprado. Você não manda a tua criança para a escola para ela ser violentada sexualmente. Você manda para aprender, para ter alguma coisa na vida, não é? E como é que acontece isso? E as providências, quais são tomadas? Por que a mãe não está sendo atendida? Por que a mãe não está sendo auxiliada? Se acompanhe conosco, viu, amigo? Acompanhe, nós vamos cutucar, nós vamos saber, nós vamos atrás.